Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. O Senhor tem liberdade aqui para nos confrontar, nos auxiliar. A tua palavra, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Então, que essa palavra sirva para nós. Que a gente consiga ouvir essa palavra e diga assim: eu preciso mudar. Amém? Pode se assentar. Por mais espiritual que eu e você sejamos, vez ou outra a gente acaba falando mal de alguém. E falar mal de alguém nunca foi um comportamento ético. Ao contrário, falar mal de alguém é um comportamento danoso. Você pode ter certeza que ainda hoje alguém falou mal de você para alguém. E talvez você falou mal de alguém para as outras pessoas. Eu digo isso porque as pessoas estão falando mal uma das outras o tempo todo. Só que o que elas se esquecem é o que falamos mal das outras pessoas, ou o conteúdo da fala do semelhante, nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Porque se eu não estou bem com você, dificilmente eu vou estar bem com Deus. Se eu falo mal de alguém, dificilmente eu vou ter comunhão com o Espírito Santo. O bem que falamos dos outros nos aproxima de Deus, mas o mal que falamos dos outros nos distancia do Senhor. Quando a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar, não é a vida dos outros, é a nossa própria vida. E esse texto é emblemático, porque começa dizendo que Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Só para eu te localizar no texto, Miriam era a irmã mais velha de Moisés, Arão era o irmão do meio, Moisés era o irmão mais novo. Diz a Bíblia que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, murmuraram contra Moisés, disseram palavras contra Moisés. Em outras palavras, eles fizeram um conluio contra o irmão mais novo. Eu até entendo que problemas familiares sempre vão acontecer nas melhores famílias. Diz para mim, se você nunca ouviu uma sogra falando mal de uma nora, ou uma nora falando mal de uma sogra, um irmão falando mal do outro irmão, uma filha falando mal de um pai, ou de um pai falando mal de uma filha, vez ou outra a gente acaba escutando um pastor falando mal de uma ovelha, ou uma ovelha falando mal de um pastor, um amigo falando mal do outro, uma amiga falando mal da outra, uma cunhada falando mal da outra. Esses problemas relacionais acontecem nas melhores famílias. É só você olhar para a sua família, você vai ver que a sua família não é perfeita. Vez ou outra tem uma questão a ser ajustado ali, porque isso é problemas familiares. Não é ético, mas acontece nas melhores famílias. E o texto vai dizer que eles se levantaram para falar contra Moisés. Bispo, o que eles estavam falando contra Moisés? Bom, o versículo 1 diz que eles estão falando contra Moisés porque Moisés casou-se com uma mulher etíope. Acredita-se que ela era uma mulher cuxita, porque ela tinha pele escura, talvez uma negra, vindo da Arábia. E a tradição era que Moisés deveria se casar com a mulher do seu gueto, da sua tribo, gente da gente, mas ele escolhe casar com uma mulher etíope. Foi o estopim para Miriam e Arão se reunir, olhar para Moisés e dizer: Moisés escolheu casar-se com a mulher errada, essa mulher vai dar dor de cabeça para Moisés. Moisés escolheu sem orar, Moisés foi impulsivo, como se Moisés fosse uma criança que não soubesse escolher o que era melhor para ele ou não. Na verdade, eu percebi ao ler o texto que Miriam se sentiu confrontada com a autoridade da mulher cuxita. Talvez ela pensou que a sua autoridade na tribo seria diminuída, ela se sentiu ofuscada
pela mulher que estava chegando. Porque às vezes é assim, alguém chega e a gente acha que aquele que chegou vai tomar o nosso lugar. Ninguém vai tomar o seu lugar. Se é seu, ninguém toma. Eu acredito que ela se sentiu ameaçada, porque gente insegura tem medo de perder liderança. Moisés escolheu errado. Aonde já se viu casar com a mulher etíope? Não tem nada a ver com o nosso gueto, com a nossa tribo. Até aí tudo bem. Mas o versículo 2 entra em ação. Entra uma outra fala de Arão e Miriam, que não tem nada a ver com o versículo 1. O versículo 2 diz assim, que eles continuaram falando. Falaram o quê? Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Não precisa ser teólogo para você me responder isso. O que tem a ver o versículo 1 com o versículo 2? Nada. Versículo 1 está falando da mulher etíope. Versículo 2, Miriam e Arão muda o tom da conversa e agora começa a questionar o relacionamento de Deus com Moisés. Ou seja, a mulher etíope foi apenas um pretexto para Miriam e Arão se levantar contra a autoridade de Moisés. Na verdade, o que estava incomodando Miriam e Arão era o fato de Deus ter escolhido Moisés para governar o povo. Vamos falar de você se você comer bem, se você se vestir bem, se você andar com um carro bom ou ruim. Vamos falar de você se você morar numa casa apertada ou grande. Vamos falar do seu marido, do seu ministério. Vamos falar das pessoas que você se relaciona. Mas na verdade o que incomoda essas pessoas que falam tanto não é o que você tem, é o que você é. Vou dizer de novo, o que incomoda as pessoas não é o que você tem. Elas falam do que você tem. Mas o que incomoda na verdade lá no fundinho é o que você é. Por isso que você não deve se preocupar com o que as pessoas dizem de você. O que as pessoas dizem de você não é problema seu, é problema delas. Elas devem falar, você não. Não é problema nosso o que falam da gente. É problema das pessoas que estão falando. O que você precisa fazer é continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. E é aquilo que você foi chamado para fazer que vai te levar para o seu propósito. Eu descobri que o que incomoda nas pessoas não é o que você tem. Falam da minha casa, falam do meu carro, falam das minhas roupas, falam da nossa igreja, falam do meu cabelo. Eu percebi que não é isso que incomoda eles, é a unção. A unção incomoda as pessoas, muitas vezes, que estão tentando encontrar alguma coisa na gente. Por isso, irmão, eu descobri que carro não atrai unção, mas a unção atrai um carro bom para você andar. Casa não atrai unção, mas unção atrai uma casa boa para você morar. Emprego não atrai unção, mas unção de Deus te coloca em uma porta que muita gente almeja entrar. Relacionamento não atrai unção, mas unção te conecta com pessoas boas de se conviver. Quem tem unção de Deus tem tudo. Moisés tinha unção. Chacoalha, irmão, diga aí, tem unção ou não tem? Se tiver unção, vamos falar de você. Eu fico imaginando o diálogo de Miriam e Arão. Imagina a irmã mais velha chamando o irmão do meio, dizendo: quem que Moisés pensa que ele é? Ele está achando que Deus só fala com ele? Ele está achando que Deus é propriedade particular dele? Moisés é muito autoritário. Quem Moisés pensa que é? Ele está achando que a gente não tem unção? Só ele quer pregar? Só ele quer cantar? A gente também canta. A gente também prega. Eu acho que ele está muito amostradinho, ele está muito apresentado. Quem ele acha que é? Eu imagino eles tomando uma xícara de café, comendo um donuts, conversando e falando: Moisés está muito metido, Moisés está muito aparecido. O que Miriam e Arão não sabiam é que Jeová estava atrás da porta assim, ó. O texto diz: Deus ouviu. Por que Deus ouviu?
Porque Deus ouve o que as pessoas falam da gente na nossa ausência. Eu não sei o que falam de mim, nem você sabe o que fala de você. Mas se você tem unção, Deus ouve. Deus ouve. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Se estão falando mal de você, se estão te criticando, se estão tentando fazer a sua caveira, fica tranquilo. O Senhor ouviu. Descansa. Quem te prometeu garante. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Se alguém está se levantando contra você, Deus manda eu dizer para você: essa peleja tu não tem que pelejar. Eu pelejarei por vós e vós calareis. Romanos 8:33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Fica tranquilo, se estão falando mal de você, Deus já está aqui, ó. Essa mensagem é para algumas pessoas que vivem pelas encostas falando mal da igreja, falando mal de pastor, falando mal de mulher de pastor, falando mal de liderança, falando mal das pessoas, falando mal do chefe, falando mal dos familiares, falando mal dos amigos, falando mal das pessoas. Olha, você tem que tomar muito cuidado. Eu devo tomar muito cuidado para não estar falando de um Moisés por aí. Vai que Deus está ouvindo o que eu estou dizendo de algum Moisés por aí. Quem vê cara não vê coração. Ninguém sabe o relacionamento que cada um tem com Deus. Eles estão falando de Moisés e Deus está atrás da... É só uma conjectura, tá? Ele está assim, ó. Se fosse eu e você, vamos criar um exemplo. Imagine que alguém está falando mal de você e você está sabendo. O que você faz? Eu vou dizer o que as pessoas fazem. Pastor, fiquei sabendo que fulano falou de mim, vou chamar para as ideias. Os mais malandros falam, vou chamar os irmãos. Outros vão dizer, eu não vou levar desaforo para casa. Antes que esse culto acabe, eu já vou colocar aquela fulana no lugar dela, já vou colocar aquele fulaninho no lugar dele. E tem mais, hein? Se eu pegar o meu celular e fazer uma ligação, fulano vem aqui agora para resolver. Porque tem gente que fala assim, né? Eu conheço fulano, eu sou parente de fulano. Se eu ligar para aquele fulano... Então aprende com Moisés. Versículo 3. Diz o texto: Moisés era muito manso. O texto acrescenta, muito paciente. O texto acrescenta, mais do que qualquer outro homem. A orelha de Moisés está pegando fogo. O chicote está comendo pelas suas costas. É irmão de sangue falando mal dele. É gente do coração. E ele está tranquilo. Aleluia. Ele está tranquilo. Ele é paciente. Ele não vai chamar a irmã. Ah, mas eu abri mar vermelho, viu, Miriam? Eu vou abrir sua cabeça agora com a palavra. Ó, eu oro e codorniz e cai, a água que sai da água. Nada, ele está tranquilo. Ele é manso. Ele não se defende. Pastor, mas o texto talvez não dá a entender que ele sabia. Irmão, se eu sei do que falam de mim, imagina Moisés, que falava com Deus tete a tete. A gente sabe quando falam da gente. Moisés era espiritual. Aí você difere quem é espiritual e quem não é espiritual. Mas o texto diz que ele era manso. Por que ele não se defendeu? Porque quem tem unção de Deus, quem tem Deus como juiz, não precisa se defender de ninguém. Não precisa se defender de ninguém. Diga para o irmão que está ao seu lado: enquanto cuidam da minha vida, eu cuido do meu coração. Se você sabe que estão falando mal de você, não gasta saliva lá tentando tirar satisfações e entender o que aconteceu. Na vida de gente mansa, quem compra a briga é Deus. Eu estou falando de gente mansa.
Agora, se você é valentão, se você é valentona, eu sou pernambucana. E eu também sou, tá? Eu vou lá, meu pavio é quente. Aí Deus fala, então vai lá e luta você sozinho. Mas se você se silencia, eu falo. Se você se cala, eu pelejo. Se você tira a sua mão, coloca a minha mão. Pastor, mas vai me prejudicar, vai fechar a porta ali. Não vai nada. Deus está no controle. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eles estão tomando um cappuccino, comendo um donuts e lenhando Moisés. Moisés não presta, Moisés casou errado, Moisés é soberbo, Moisés está achando que está com a bola toda, Jeová está aqui, ó. Aí eu imagino que a ira de Deus começou a acender, e diz o versículo 4: e imediatamente o Senhor disse a Moisés: Arão, Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Aí Miriam olha para Arão e Arão olha para Miriam e diz, Moisés olha um para o outro e diz, ele está mandando a gente ir lá para a congregação, vai ter uma tal de reunião lá. E aí os três vão para a tenda da congregação, do encontro. Eles vão para a tenda do encontro. Eles vão para onde? Deus falou, eu quero vocês três na tenda do encontro. Aonde? Deus vai marcar uma reunião com quem está falando mal de você. Você não pegou, vou dizer de novo. Deus vai marcar uma reunião com gente que está falando demais. Você não pegou, vou dizer de novo. Deus vai marcar uma reunião com gente que já passou do limite. E eu amo as reuniões que Deus faz. Porque quando eu vou corrigir uma ovelha, eu tenho que ficar pisando em ovos para a ovelha não sair da igreja e sair falando mal de mim. Deus não é assim. Quando Deus tem que corrigir alguém, Ele coloca essa pessoa para sentar, diz o que quer, fala o que pensa, não dá satisfação para ninguém, e ninguém pode parar, porque Ele é Deus, Senhor de todas as palavras. Por isso que o autor aos Hebreus diz que Ele corrige quem ama, e açoita quem o tem como filho. Deus, quando tem que disciplinar alguém, Ele disciplina e ponto, e acabou. Não pede permissão para pastor, não pede bênção para apóstolo, não pede bênção para bispo. Ele confronta e pronto, acabou, porque Ele sabe aonde nos ferir. Deus não pisa em ovos para confrontar ninguém. Vem cá Miriam, vem cá Moisés, vem cá Arão, vocês vão me esperar lá na tenda da congregação. E diz a Bíblia que veio uma nuvem sobre a tenda. A coluna de nuvem se pôs frente à tenda. E Deus disse, Miriam, dê um passo à frente. Ô Senhor. Arão, dê um passo à frente. E aí Deus vai falar, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Miriam e Arão, porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Em outras palavras, vocês estão com problemas mentais? Vocês surtaram? Vocês perderam a noção do perigo? Vocês estão falando de Moisés, o meu servo, o meu escolhido, alguém que é fiel em toda a minha casa. Deus coloca aqui um adendo, ele diz assim, ó, com ele eu falo face a face. Ou seja, eu tenho intimidade com ele. Em outras palavras, Arão, com você eu falo através do WhatsApp. Miriam, com você eu falo através do Facebook. Com Moisés, me ajuda aí. Com Moisés eu pego na mão dele e falo, vamos dar um rolé. É face a face, irmão. Eu não mando torpedo, eu não escrevo carta.
Eu não mando um tweet para Moisés, eu falo face a face. Eu não levanto ninguém para profetizar para ele, sou eu mesmo que profetiza para ele. Aleluia. Ele é meu e eu sou dele. Nós somos literalmente um, porque ele é a minha boca aqui na terra. Face a face eu falo com Moisés. Vocês perderam a noção do perigo de falar contra Moisés. Moisés é diferente. Pergunta por quê? O texto diz: ele é fiel em toda a minha casa. Deus diz por que ele é diferente. Porque ele é fiel em toda a minha casa. Ou seja, Miriam e Arão, Moisés é adorador. Moisés não vem assistir culto, Moisés vem trazer culto. Moisés não vem para a igreja para ficar paquerando. Moisés vem para a igreja para buscar a face de Deus. Moisés é dizimista, Moisés é ofertante, Moisés é obediente, Moisés é submisso, Moisés é empenhado, Moisés é participativo, Moisés é voluntário, Moisés se entrega. Moisés não vem aqui para ver o colorido, Moisés vem aqui para buscar a nuvem, a Shekinah de Deus. Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Se está sol ele adora, se está chuva ele adora. Se alguém vai embora da igreja ele fica e adora. Ele não está preso a nada, a geografia nenhuma. Ele é meu adorador, ele é fiel em toda a minha casa. Ele é diferente. Irmãos, Deus não tolera ser maltratado aquele que ele usa. Será que Deus pode olhar para o céu hoje e dizer: Diego, você é fiel em toda a minha casa. Fernanda, você é fiel em toda a minha casa. Luiz, você é fiel em toda a minha casa. Jailson, você é fiel em toda a minha casa. Adriano, você é fiel em toda a minha casa. Será que Deus, olhando o céu, poderia apontar para meia dúzia aqui e dizer: ninguém toca nesse aqui porque esse aqui é fiel? Eu amo Deus. Pergunta por quê? Porque quando a raiz da rebelião começa a brotar, ele vem com a tesoura e faz assim, ó. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Ela estava? Sua aparência era como a de neve. Então voltou-se para ela, Arão olhou-se para sua irmã e viu que ela estava com lepra. Então imagine essa cena. Uma nuvem, Deus falando por intermédio dela. A nuvem se retira. Miriam de um lado, Arão de um lado, Moisés mais atrás. Miriam fica necrosada. A lepra, já preguei várias vezes sobre a lepra, conhecida como hanseníase. Ela deforma o corpo humano. Feridas de pus se espalham sobre o seu corpo. As glândulas sudoríparas são impedidas de emitir o suor, então vai gangrenando tudo, mau cheiro, odor, enfim. Ela ficou leprosa. Arão olha para ela e fica desesperado. Arão fica tão desesperado com o que viu. Arão fica tão atordoado com o que viu, que ele vai perder o chão. E aí eu fiz uma pergunta ao texto: quem falou mal de Moisés? Miriam? Por que só Miriam ficou leprosa? Eu deduzo que foi porque Miriam encabeçou a fofoca. E gente que acende, gente que cutuca, joga um contra o outro, difama, fala mal, se rebela, é o primeiro a sentir o peso da mão de Deus. Eu vou dizer de novo. Gente que está cutucando, jogando o irmão contra o outro, manchando a imagem de um irmão para outra irmã, gente que está futricando, acendendo um isqueiro, se rebeliando, porque Deus odeia quem joga um irmão contra o outro. Esse vai ser o primeiro a sentir o peso da mão de Deus. Se não teve nenhum pastor corajoso para dizer, eu vou dizer para alguém aqui: tua língua afiada está acabando com você.
Tem base bíblica? Tem. O 1 Pedro 3:10. Quem quiser amar a vida, ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Tiago 1, 26 e 27 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engane-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Eu vou resumir para você. Deus vai tratar com algumas pessoas que estão encabeçando fofoca. Não tem ninguém aqui que faz isso. Então é só um antídoto para a sua vida. Porque pode ser que o seu nome esteja na boca de alguém, ou o de alguém na sua boca. Que o meu esteja na boca de alguém, mas que o de alguém não esteja na minha boca, irmão. Porque eu sei como é que Deus trabalha. Eu sei como Deus trabalha. Diga para o seu irmão assim: quando Deus quer apertar, ninguém tira da sua mão. Ela está leprosa. Arão está desesperado. Aí Arão vai até Moisés. Arão vai correr até Moisés e vai dizer assim: Moisés, 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 não permita que ela fique como um feto abortado. Olha a expressão de Arão. Se você já teve algum aborto aqui, você sabe o que eu estou dizendo. O feto, quando é abortado, ele fica em pedaços. Partes ficam, se esfarela, necrose, sangue, pus. Arão está dizendo: Moisés, não permita que Miriam fique como um feto abortado. A sua carne está destruída. E aí Arão vai dizer: Moisés, deixa eu te pedir algo. Nós erramos contra você. Eu e Miriam fomos tomar um café na padaria e o assunto daquela mesa era você. A gente meteu o pau em você. A gente falou que não deveria falar. E a gente pecou contra você. Moisés, tem misericórdia de Miriam, senão ela vai morrer nesse estado. Moisés olha para ele e diz: o que você quer que eu faça? E aí o texto diz, que Arão diz para Moisés: Moisés, ore a Deus. Peça para Deus ter misericórdia. E aí o versículo de número 11 vai dizer que eles vão conversar. E o versículo de número 13 vai dizer que Moisés ouviu o pedido do irmão. Moisés ouviu o pedido do irmão. E vai fazer uma das coisas mais lindas do capítulo 13. Ele vai levantar as mãos assim para o céu. E vai dizer: Deus, ó meu Senhor, rogo-te que cures Miriam. Imagina alguém falando mal de você, imagina alguém no seu encalço, imagina alguém fazendo a sua caveira para um, para outro, você com um monte de porta fechada porque alguém já foi na frente fechando. Imagina a sua orelha quente, e gente tramando e você sentindo o peso da trama. E aí de repente você tem que levantar suas mãos e dizer: Senhor, abençoa Miriam, cura Miriam. E a palavra é essa para alguém aqui: você vai ter que orar por gente que está te perseguindo. Você vai ter que orar por gente que está te machucando. Você vai ter que orar por gente que está fazendo de tudo para te derrubar. Recebe essa palavra no seu espírito. Prepare o teu coração, porque você vai precisar perdoar. Vou dizer de novo: prepara teu coração, porque você vai precisar perdoar. Você vai ter que levantar as suas mãos e interceder, porque quem está machucando você, quem está ferindo você, quem está judiando de você, você vai orar assim: Senhor, vai curando quem me feriu. Você vai orar assim: Senhor, vai curando quem me traiu. Você vai orar assim: Senhor, vai curando quem se levantou contra mim. Senhor, tenha misericórdia. Faça que nem Jesus fez quando estava sendo crucificado pelas mãos do próprio povo, que ele se dizia seu povo. Ele está sendo preso na cruz, ele está sendo ferido por um caniço, ele tomou quarentenas e quarentenas de açoite, ele estava com fome, suando, com medo, com frio, mas ele diz: Senhor, Pai, perdoa-lhes.
eles não sabem o que fazem. Tem vezes que a gente tem que orar assim: Senhor, perdoa. Ela não sabe quem está tocando, ele não sabe o que ele está dizendo. Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Você pode levantar suas duas mãos aos céus? Enquanto eu prego, você pode levantar as suas duas mãos aos céus. Hoje o inimigo perdeu, sabe por quê? Porque o inimigo quer jogar um contra o outro, mas a Bíblia diz que nós somos agentes de reconciliação. O inimigo quer colocar uma amiga de um lado, outra amiga do outro, mas Jesus diz que nós somos pacificadores. O inimigo quer jogar o pai contra o filho contra o pai, o pastor contra a ovelha contra o pastor. O diabo quer jogar o marido contra a esposa contra o marido, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Mas em nome de Jesus, eu venho aqui na autoridade dizer: nós não vamos devolver o mal com o mal. Nós vamos levantar as nossas mãos e vamos fazer o que Jó fez. Orou pelos seus amigos, e enquanto ele orava, porque quem falava mal dele, Deus mudou o cativeiro de Jó. Chacoalha 3 ou 4 e diz: se você orar nessa noite por gente que está te perseguindo, por gente que está te caluniando, por gente que está te difamando, por gente que está fazendo a sua caveira, Deus vai mudar teu cativeiro. Pode ser mais forte, vamos lá. Deus vai mudar teu cativeiro. Desde quarta-feira o Senhor está falando aqui: se nós orarmos por quem nos persegue, nós seremos bem-aventurados, bem-sucedidos. Deus mudou a história de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Estão lançando pedra, você vai lançar oração: eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu amo Deus, diga por quê? Porque quando Moisés levanta as mãos e diz: Senhor, cura Miriam, Jeová diz assim: Moisés, eu vou curar Miriam, só que a gente vai fazer um trato aqui. Só que tem uma coisa. Qual, Senhor? Miriam vai ter que ficar fora do arraial 7 dias. Ela vai ter que ficar fora da congregação 7 dias. Eu posso dizer algo aqui com muito carinho para alguém? Não dá para tratar Miriam leprosa do seu lado. Para de tentar ficar bancando o bom samaritano em todo instante. Tem meia dúzia de irmão: deixa do meu lado que eu cuido. Deus está falando: 7 dias fora. Por que, pastor? Miriam vai ter que aprender o valor de estar na mesa. Miriam vai ter que valorizar a presença da comunhão dos irmãos. Miriam está falando demais. Miriam está com a língua solta. Miriam vai tocando na unção de todo mundo e acha que não tem consequência. E eu não estou pregando essa palavra para você ter medo de autoridade espiritual e não falar do seu pastor. Eu estou pregando isso para mim, para você não falar mal de ninguém. Não é de autoridade não, é de ninguém. Eu até curo Moisés, desde que Miriam fique do lado de fora do arraiá 7 dias. Alguém pode dizer: pastor, 7 dias é muito pouco comparado a que fulano falou de mim. É pouco para você, mas para quem está fora é muito tempo. Imagina Miriam do lado de fora do arraiá, olhando a festa acontecendo lá dentro, a conferência acontecendo lá dentro, a glória de Deus se manifestando, as crianças correndo, os pais se abraçando. Imagina Miriam assistindo tudo aquilo do lado de fora, mas não poder entrar dentro do arraiá. Tem gente que vai precisar sentir distanciamento para aprender a valorizar a presença da mesa. A mesa da sua casa é um lugar muito especial. Se não valorizar, 7 dias fora da arraiá, aí se aprender, volta. Tua vida é muito especial. Você é muito especial para Deus.
Posso? Isso aqui eu não sei se eu vou falar não. Posso falar? Deus falou, fica quantos dias fora? 7 dias. Tem muita gente que está fora da Arraial, não é 7 dias não, é 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses. Porque não se curou de lepra ainda. Continua falando que não deve, continua fazendo o que não pode. Está fora. Está só assistindo a conferência, está só assistindo a igreja crescer, só está assistindo as coisas andar na empresa, só está assistindo as coisas andar na família, mas não está se envolvendo. Por quê? Porque ainda continua leproso, continua leprosa. Muita gente está vivendo solidão, isso aqui, muita gente está vivendo solidão porque não soube guardar a língua por detrás dos dentes. Muita gente perdeu a mesa de comunhão com amigos, com irmãos, com familiares, porque quando foi para falar não mediu palavras. Fala o que quer, quem fala o que quer? Escuta o que não quer, mas não é da gente não, é de Deus. Irmão, se eu fizer uma lista de quem já falou mal de mim, daria de A a Z multiplicado. Eu não vou ficar me defendendo, não vou gravar vídeo me defendendo, não vou mandar áudio me defendendo. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é quem? É Deus. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus. Grava isso, quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou curar Miriam, mas ela vai ficar 7 dias fora da arraiá. E aí, depois de 7 dias, aí entra o mistério. Vocês vão lá trazer Miriam de novo. Por quê? Porque se Miriam não voltar para a congregação, vocês não vão sair do lugar que vocês estão. Olha como isso aqui é poderoso. Miriam ficou isolada 7 dias do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Eu vou dizer de novo, Miriam era irmão de Moisés. O povo não partiu enquanto ela não foi trazida. Você sabe que o povo só andava no deserto acompanhado pela nuvem, né? A nuvem direcionava o povo. A nuvem ia, o povo ia. A nuvem parava, o pessoal parava. O que Deus está falando? Miriam vai ser tratada. Diz para o irmão, Deus vai tratar com algumas pessoas. Depois que Deus tratar, a gente vai inserir essa pessoa de novo, para poder seguir viagem. Eu posso liberar uma palavra para alguém aqui? Vai ter gente que você vai precisar trazer para a mesa de novo. Às vezes é teu cunhado, que está fora da arraial faz 6 meses. Faz uma janta, chama ele para comer na sua casa de novo. Talvez é a tua nora que está fora do arraial. Talvez é o teu filho, talvez é um amigo, talvez é um vizinho, talvez é alguém da congregação. Talvez é um irmão em Cristo. Talvez é alguém que fez muito mal para você, mas Deus já tratou. Se Deus tratou, está tratado, irmão. O problema é quando a pessoa não quer ser tratada por Deus. Paulo diz várias vezes nas cartas, quem não quer ser tratado, ao irmão faccioso evita. Irmão faccioso você tem que evitar, mas o irmão que foi tratado por Deus, você tem que trazer de volta. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Não feche a porta para quem Deus pediu para você recolher. Diz o texto, vai lá depois de 7 dias e recolha Miriam. E eu termino, o passaporte para você mudar de nível está em esperar Miriam se curar. O passaporte para você mudar de nível está em você esperar Miriam te curar. Aí eu fico imaginando, 1º dia, Miriam só está de olho, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, no 7º dia vai lá Moisés. Deixa eu ver como Miriam está. Imagina Moisés entrando fora do arraiá e dizendo, e aí Miriam? E aí Miriam abre um sorriso para ele e diz, Moisés, nunca mais falo mal de você. E aí Miriam, aprendeu alguma coisa? Eu aprendi a não tocar no ungido. E aí Miriam aprendeu alguma coisa? Nunca mais eu me levanto contra a autoridade constituída por Deus.
E aí, Miriam, o que você aprendeu? Eu aprendi que a mesa é muito importante, não quero ficar fora dela. E aí, Miriam, o que você aprendeu? Eu aprendi que quando a gente fala sem pensar tem consequência. Você está vendo como é importante muitas vezes deixar a pessoa fora do arraiá para ela refletir. Quando você sofre, você reflete. Tudo bem, Miriam, você aprendeu. Me dá um abraço aqui, você é minha irmã. Moisés era manso. Se alguém mudou de verdade, insere essa pessoa na sua vida de novo. Se não mudou, deixa Deus tratar no arraiá. Tá bom, irmã, vamos juntos. Imagina eles voltando juntos. E quando eles voltam para dentro do arraiá, diz o texto, que o povo partiu. Saíram de Azerote e foram para o deserto de Parã. Você não entendeu? A mudança para você mudar, o que você precisa para mudar de geografia, mudar de posição, mudar de nível, mudar de autoridade, mudar de ambiente, é só você pegar esse ressentimento que está guardado aqui e jogar no altar, dizer: Deus, eu vou perdoar Miriam, vou perdoar. Meu apelo hoje é para todos vocês, inclusive eu. Todos nós temos uma Miriam que fica no nosso encalço. Você tem coragem hoje de se colocar em pé e vir aqui à frente? Porque a oração que nós vamos fazer hoje é a oração de liberar Miriam do nosso coração. Deus, eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar com vocês. Por isso eu quero que vocês fiquem em pé. Eu quero chamar aqui à frente, porque essa palavra é muito poderosa. Se você sabe que alguém está falando de você, te maltratando, te ferindo, te perseguindo, eu quero que você saia do seu lugar, mas vem correndo, vem aqui à frente. Pastor, tenho eu sofrido muitas coisas lá na empresa onde eu trabalho. Tenho eu sofrido muitas coisas na casa que eu moro. Tenho eu sofrido muitas coisas no ministério que eu congrego. Quando você deixa o ressentimento e a mágoa, o que resta é o perdão. Você é diferente, Moisés. Você não vai pagar o mal com o mal. Lembra? Você é diferente, Moisés. Você é diferente. Não importa.